Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A violência de gênero segue como um dos maiores desafios sociais do Brasil, mesmo diante de avanços legais importantes. Ao mesmo tempo, também é cada vez maior o debate sobre a necessidade de enfrentar não apenas os efeitos, mas também as causas estruturais desse problema, o que inclui discutir educação, cultura, justiça e relações de poder. Iniciativas que articulam formação acadêmica, intervenção social e produção de conhecimento têm ganhado espaço nesse cenário, ampliando o olhar sobre prevenção, especialmente entre jovens e também dentro das instituições. É nesse contexto que surge uma proposta que aposta na educação antimachista como ferramenta de transformação social e de enfrentamento à violência. Para falar sobre esse projeto, seus desdobramentos e os desafios contemporâneos do debate sobre gênero, raça e justiça no Brasil, nossa conversa é com a doutora em Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia, Carla Acotirene. Muito obrigado desde já por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Saudações, Miori, minha divindade, cabeça, estamos felizes de estar aqui contigo no dia de hoje. A senhora defende a educação antimachista como, digamos, uma estratégia central de combate à violência. Por que a escola ainda é um espaço tão decisivo nesse debate? Porque a escola, ela tanto pode manter o status quo, como ele pode também, através, a escola, desenvolver estratégias que sejam capazes de diminuir a ideologia machista. Então, a partir do momento que temos professores, educadores sensíveis a planejamentos pedagógicos que articulem raça, gênero, classe e território, a gente consegue criar estratégias onde a diversidade no âmbito da educação acabe reverberando também no combate a essas violências estruturais. Então, a família é um marcador decisivo e a escola, ela é permanentemente orientada a fazer com que a estrutura seja mantida ou seja questionada. Então, sem a participação dos professores, a gente dificilmente vai conseguir interromper o ciclo da violência, até porque estamos diante de uma geração Red Pill ali na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos, que é exatamente a adolescência, né? Quando se fala em educação antimachista, há quem veja nisso um movimento carregado de ideologia. Como responder a essa crítica? A violência é uma ideologia, só que não deve ser confundida do ponto de vista político-partidário. Estamos falando de um interesse que é suprapartidário. Não tem a ver com sigla, mas tem a ver com a estrutura que acaba disseminando violência, independentemente das nossas ambições mais progressistas ou mais conservadoras. Meninos e meninas de todas as classes, raças, orientação, sexo afetiva ou até mesmo projetos identitários que mantenham essas estruturas são afetadas quando as masculinidades não estão orientadas ao bem viver, ao respeito às meninas e às mulheres e, sobretudo, quando o gênero não está sendo tratado como um marcador de desigualdade, um marcador de poder. Comumente, de maneira equivocada, gênero está sendo tratado como sinônimo de menina, como sinônimo de mulher e do ponto de vista biológico, que é um grande equívoco. Essa orientação foi trazida de um contingente educacional, vamos dizer assim, a partir da Europa Ocidental, onde a partir dos olhos ocidentais a gente olha o corpo anatomicamente, morfologicamente, fisiologicamente e diz, você é uma menina. E não, gênero é uma construção acerca dessas diferenças percebidas pelos olhos, mas que tem outros sentidos, tanto que na nossa tradição africana, sobretudo iorubá, a gente trabalha com cosmopercepção, tira o olho dessa condição de superioridade em relação aos outros sentidos e nós perguntamos aos próprios sujeitos, às próprias identidades, como essas pessoas se sentem em relação a seus corpos, às suas corporeidades. Ou seja, falta clareza, muitas vezes, entre a própria sociedade para identificar o que vem a ser gênero ou violência de gênero, uma própria educação antimachista. Como quebrar essa barreira?
Talvez elegendo parlamentares mais comprometidos com uma educação de qualidade, porque quando a própria bancada se orienta a desinformar a população, a sociedade acaba achando que gênero é para que menino use determinado banheiro, para que menina tenha uma fluidez em relação à sua identidade. Isso é uma grande ignorância, né? Nós temos exatamente marcado no campo dos estudos de gênero, de diversidade, de interseccionalidade, conteúdos que sejam capazes de fomentar o Estado para a implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, entendendo que o cenário que a gente tem hoje, alto de feminicídio, exatamente porque o Estado ele não está se alimentando das nossas contribuições teóricas, epistemológicas e, sobretudo, no que diz respeito ao monitoramento. É necessário consultar a sociedade civil organizada e é necessário consultar a produção do conhecimento, o conhecimento engajado. Como articular essa interlocução, então, entre a contribuição que um trabalho como o da senhora, por exemplo, oferece e as políticas públicas? Talvez chamando, né, Carla Cotirene e outras intelectuais, Lívia Vaz, para organizações no que diz respeito a um letramento antimachista, né? Então, se a gente supõe que pode desenvolver estratégias antimachistas sem chamarmos aquelas e aqueles que são especialistas das áreas, a gente vai incorrer no equívoco. Eu estou disposta, por exemplo, a sentar com quem fabrica, né, a lei, para que eu possa orientar e dizer, não, gênero é um construtor que na década de 50 estava sendo usado ali pelo campo da biologia, pelo campo da psicologia, mas a partir da década de 80 já é marcado a partir de uma categoria analítica nos estudos feministas, é desenvolvido ainda na década de 80 a partir do momento que os estudos de gênero e os estudos de mulheres vão falar sobre as primeiras delegacias a serem implantadas em atendimento às vítimas, é exatamente na década de 80, né? Um período de redemocratização do país e corre a década de 90, dos anos 2000 até os dias atuais, criando esses esforços de diminuir as desigualdades. Então, o que é necessário fazer? Chamar quem tem a especialidade, né, discursiva. Não supor que porque existem homens e mulheres em condição de desigualdade estrutural, você sabe o que você está falando. Não. Da mesma forma, no que diz respeito ao antirracismo, você pode ser muito bem uma pessoa negra que vive o racismo estrutural e ainda assim acreditar que não existe racismo, porque você precisa de letramento, você precisa de uma nova gramática no sentido de entender a institucionalização de expedientes que colocam, né, a população negra em situação de desvantagem. Esses mesmos expedientes também são expedientes patriarcais, machistas e que afastam meninas e mulheres do âmbito da educação e retira de nós a possibilidade de bem viver. Doutora Carla, o projeto O Pará Saberes, Sim, criado pela senhora, não é um projeto, estou vendo aqui, um projeto de letramento racial, formação de pessoas negras, especialmente mulheres, sim, para a pós-graduação e que agora também alcança adolescentes e jovens. sim. O que está acontecendo com essa geração que torna Sim. esse seu trabalho ainda mais urgente? Puxa, infelizmente, a geração adolescente, jovens, tem sido cooptada por discursos de ódio, discursos red pill, discursos que atingem as redes sociais e vêm criando exércitos de meninos que acreditam que as mulheres são inferiores e que as meninas devem serem submetidas a uma dominação masculina. Por isso a necessidade da gente, além de trabalharmos o que já estamos fazendo, né? A Lei 10.639, a Lei 11.645, ou seja, reconhecendo as contribuições dos povos africanos e também dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira, mas aliado a essa categoria raça e etnia, também entendermos que se vive a condição de raça através de gênero. O corpo racial, ele é gendrado. Doutora Carla, fale um pouco mais sobre essa cultura red pill, que está muito ligada a comunidades masculinas na internet, não é? Ou seja, que tentam, não sei, chamar a atenção dos homens para acordar para uma nova realidade em que as mulheres estão ocupando espaços de liderança cada vez maior. Que riscos concretos existem a partir de uma cultura como essa?
Os riscos concretos já são observados, né? Houve um aumento de 60%, por exemplo, de violência letal de meninas e mulheres nos últimos 8 anos. E isso se deve, sim, aos efeitos das redes sociais e à disseminação do que Marilena Chaui já estava trabalhando ali na década de 80, no artigo, participando do debate Gênero e Violência. Então, na década de 80, como eu disse anteriormente, que é quando surgem as primeiras delegacias especializadas em atendimento às vítimas de violência contra a mulher, já havia essa preocupação em entender sobre a cumplicidade de meninas e mulheres em relação à dominação masculina. Então, ainda que esse discurso Red Pill seja orquestrado por meninos e homens, há uma participação subjetiva também de meninas e mulheres. Isso por conta da religião, isso por conta de uma aproximação ideológica aos setores mais conservadores da sociedade e de forma a entender que a mulher não nasceu para conviver com os homens, e sim para os homens. A religião tem um papel fundamental nesse lugar de violação da nossa dignidade humana e da necessidade que está sendo construída ainda em termos de projetos feministas no que diz respeito ao bem viver. É possível o enfrentamento à violência de gênero sem o envolvimento dos homens nesse processo educativo? Impossível. Eu até mencionava mais cedo que é um grande perigo acharmos que políticas para as mulheres está em desalinho quando oferta algum tipo de contribuição no que diz respeito às masculinidades. E é por isso até que é necessário chamar a esse diálogo o doutor Anderson Eduardo. Ele é um colega do mestrado, do doutorado lá nos estudos de gênero, mulheres e feminismos, e eu lembro perfeitamente que a época da sua escrita, né, de doutorado, de tese, ele dizia, não, a gente precisa trabalhar no âmbito da Lei Maria da Penha a sensibilização dessas masculinidades. Mas aí a gente dizia, não, tem poucos recursos para as políticas para as mulheres e ainda prestarmos atenção aos agressores, esse foi um grande perigo. Foi um grande perigo nosso do ponto de vista discursivo, porque de lá para cá os homens ganharam mais aliados no que diz respeito à ideia de que a mulher apanhou porque na verdade ela mereceu, porque na verdade o álcool está participando da desestruturação dos laços de família. Vários discursos foram ganhando engajamento dentro dessa realidade exatamente porque a gente estava tornando a categoria gênero sinônimo de mulher. Não, gênero é para a gente trabalhar masculinidades e feminilidades que são dinâmicas e diversas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que a gente cria um discurso universalizado de gênero, onde a mulher é sempre vítima, isso foi questionado pela Marilena Chaui da década de 80, a gente deixa de perceber a cumplicidade da nossa subjetividade sendo um marcador dessa dominação masculina. Sem o apoio das mulheres no que diz respeito a seus discursos, esse cenário não seria possível. Então, muitas de nós, inclusive por conta da religião, estamos concordando que mulher deve ser submissa ao companheiro, que mulher deve ficar em casa. Gênero construiu também público-privado a ideia de que o homem deve estar no cenário, né, da rua, enquanto a mulher deve estar dentro de casa. Olha como raça e gênero acaba se brincando nesse momento. Não por acaso, quando a gente olha o cenário de letalidade, a gente percebe que os meninos e os homens morrem na rua. Isso é uma construção de gênero. Meninas e mulheres morrem comumente dentro de casa, porque gênero construiu esse lugar. E a escola tem uma participação, por exemplo, eu vou dar um exemplo cabal para que você possa entender. Repare, festinha da escola, amanhã. A professora que não está atenta à educação antimachista, ela facilmente vai dizer para a menina, amanhã você vai trazer bolo e salgados. Os meninos vão trazer refrigerantes. Ela não está atenta à construção de gênero, ela está induzindo a menina ao espaço da cozinha e ao desperdício até de suas próprias potencialidades, quando ela também poderia dizer, amanhã os meninos vão trazer salgados, brigadeiros e doces. São pequenos detalhes, mas que reforçam o estigma. Exatamente, né? Os estigmas, os estereótipos e a separação de público e privado, a hierarquia, a ideia de que o menino, ele deve conduzir as relações. Então, quando aparece esse sequestro das nossas autonomias, né, o tráfico de drogas, por exemplo, vai convocar esse menino
esse menino já está na rua. Da mesma forma que essa menina, que pode dizer assim, eu não vou trazer a polícia para dentro da comunidade, ela também vai dizer, eu não quero a polícia dentro da minha casa. Isso é reforçado, de fato, pela categoria gênero. A senhora citou a Lei Maria da Penha. De 2006? O Brasil, exato, o Brasil é visto como um país que tem uma legislação avançada no sentido de combate à violência de gênero, proteção às mulheres, mas a gente vê aí os índices de violência cada vez maiores, casos de feminicídio cada vez mais absurdos. Onde que está a falha? Mas essa resposta a gente segura para depois do intervalo. A gente está conversando aqui com a doutora Carla Acotirene, doutora em Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia. É um instante só. Já estamos de volta. A nossa convidada, a doutora Carla Acotirene, doutora em Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia. Eu dizia que o Brasil tem uma legislação avançada, mas os índices de violência, de feminicídios, são cada vez maiores. Onde que está a falha? A falha está no fato da gente não estar convocando as masculinidades a repensarem essa construção, baseada na ideia de que o homem deve ser o condutor das relações sociais. O racismo e o patriarcado andam juntinhos, mas infelizmente, por falta de perspectivas metodológicas mais emancipadoras, o que acontece é que a gente luta contra o racismo de costas para a luta antipatriarcal. Mas quando a gente utiliza-se, por exemplo, da interseccionalidade como uma sensibilidade analítica, a gente consegue colocar as duas estruturas para conversarem. E aí a gente vai na matriz de opressão. A gente sabe, né? De fato, o Brasil tem uma legislação bastante avançada, mas o Brasil não deixou de ocupar a quinta posição do país mais violento do mundo, né? E aí o que acontece? É uma contradição, né? Exatamente. Por quê? E por que, inclusive, as mulheres negras são as mais vitimadas? Não é porque os homens negros são os mais agressores, inclusive, mas porque essa mesma mulher que está no fronte, né, defendendo um modelo de segurança pública que não mate seus irmãos, seus filhos, seus companheiros, é aquela mesma mulher que, quando é vítima de violência, ela não vai chamar a polícia para dentro da comunidade, porque o tráfico está ali também dizendo, eu não quero a polícia aqui. Então, acaba negociando a impunidade através de outras estratégias, quer seja fazendo uma oração, quer seja fazendo um ebó para determinado orixá, ou seja, a gente vai encontrando outras maneiras que não aquelas instituídas formalmente para combater a violência. Infelizmente, nenhum orixá, nenhum deus, nenhuma divindade quer que a mulher viva esse ciclo, né, permanente de desumanização. Então, a gente está falhando muito no sentido de não conceber a importância metodológica da interseccionalidade, bem como a gente tem investido os nossos esforços dando as costas para a articulação das outras estruturas. Capitalismo tem que ser debatido junto com racismo. Racismo tem que ser combatido junto com o patriarcado, porque essas estruturas se cruzam desde 1492, quando os nossos antepassados foram sequestrados, mulheres foram estupradas, ou seja, veio o trânsito de raça, não houve separação de navios negreiros de mulheres, de homens, ou seja, o trânsito foi único, racial. Mas sim, o estupro de mulheres não haveria os efeitos da colonização. Sem a venda desses corpos, não haveria os efeitos do capitalismo nessa estruturação racista patriarcal. Então, por que separar em caixinhas essas estruturas? Então, o erro é, antes de tudo, metodológico. Não dá para dizer, e a maioria das vítimas é uma maioria negra. Não, a gente precisa fazer a coleta do quesito raça-cor em todas as políticas públicas. A porta de entrada da violência é o Sistema Único de Saúde, não a delegacia. Se você, vítima de violência, for agora à delegacia, o agente do Estado vai dizer, você já passou pela UPA?
Eu preciso estar preparada para notificar, eu tenho que perguntar a idade, o território, se havia um contexto de alcoolismo ou de uso de outra substância dentro da violência. Tudo isso precisa ser estudado e analisado. Mais uma vez, não pode conduzir a política pública sem o preparo epistemológico, metodológico e técnico. Eu preciso consultar a filiação religiosa. Eu falo isso até enquanto alguém que atendeu durante os últimos 14 anos inúmeras vítimas. Eu percebi a prevalência de mulheres evangélicas, por exemplo. E quando eu perguntava sobre a condição, muitas dessas mulheres diziam: não, eu sou Ana. Eu preciso ser sábia. A mulher sábia edifica a casa. Mas quando eu perguntava às mulheres de axé, a maioria dizia: eu sou de Ançã, ele me bateu e eu também toquei fogo nele, entende? Porque a gente precisa de outros recursos que não apenas esses que estão instituídos a partir de uma hegemonia, inclusive dita, né, mais progressista, mas que no fundo opera os mesmos valores tradicionais, onde a mulher é subordinada, oprimida e explorada pelo homem. A senhora deixa claro que não basta punir. Tanto que está batendo na tecla aí da importância da educação. Até que ponto o sistema de justiça está preparado para também educar? Eu diria que o sistema de justiça não está preparado. Que o sistema de justiça, ele é racista e o racismo não existe ausente do patriarcado. Então, esses homens, eles são brancos. Tem resistência dentro do próprio sistema jurídico para lidar com essas abordagens? Sim, a minha tese de doutorado foi a primeira do Brasil sobre audiência de custódia. Aqui, no direito processual, é uma ritualística que vai permitir toda pessoa presa em flagrante ser apresentada ao juiz na presença do Ministério Público, do defensor público ou do seu advogado constituído em até 48 horas. Então, eu acompanhei as audiências desses flagranteados e eu percebia um alinhamento ideológico entre juízes, promotores de justiça, perdoe-me, e os flagranteados. Ainda que a classe separe um ou outro, no que diz respeito a gênero, a masculinidade é a mesma. Ainda que o juiz seja um burguês, quando ele está diante de um homem em situação de rua, ou seja, aquele, do ponto de vista do capitalismo, não detém meios e modos de produção, mas acredita que a mulher vítima de violência é a única mercadoria que tem a ser circulada. Então, eu percebia como a tratativa da audiência suavizava a violência contra a mulher. Mas quando a promotora mulher estava acompanhando a audiência, aí sim, ela era mais rigorosa no que diz respeito às cautelares. Olha, quero afastamento do lar, quero recolhimento noturno, não pode se ausentar da comarca, tornozeleira eletrônica, para marcar o estigma de quem agrediu a mulher. Aí sim, porque estamos diante de uma identidade que se parece com a vítima. Nesse caso, a classe vai embora, porque gênero une essas duas marcações. Mas quando, por exemplo, estávamos diante de homens, aí sim, como assim? Uma mulher daquele tamanho bateu em você? Ah, não, ela quer ficar com a casa. Eu escutei bastante. Deveria ter lei João da Penha. Porque, na verdade, doutor, o que acontece, né? É porque eu bati a laje, aí ela está de olho na casa, ela está fingindo que eu bati nela para o senhor mandar eu sair da casa e ela ficar com a casa, sendo que fui eu que bati a laje, fui eu que construí tudo. Então, esses discursos machistas estão ali estruturando, né, os expedientes dessas instituições que, dotadas de hegemonia, são racistas, são capitalistas e, obviamente, são patriarcais. Levando em conta a importância da educação, caminhando paralelamente à necessidade da punição também, mas quando se fala em responsabilização de homens, autores de violência, sim, qual é o limite entre responsabilização, de fato, ou seja, educação, melhor dizendo, qual é o limite entre educação e impunidade? Se a gente imaginar que a educação pode ser, digamos, o melhor caminho para transformar a cabeça ou o espírito de um homem que pratica a violência? Equipe multidisciplinar, psicólogos, advogados,
assistentes sociais, todos esses atores atuando numa convergência ideológica é melhor do que alavancar o direito como a solução dos conflitos. E eu sou uma abolicionista penal. Eu nem vou enveredar pelo caminho estritamente punitivista, porque eu sei muito bem que aquele homem que agrediu mulheres, né, ele possivelmente também foi um homem que foi colocado em situação de rua muito cedo. Então, estruturalmente, o Estado também violentou esse homem e disse para ele: a única propriedade que você tem é a sua companheira. Então, eu entrevisto esse homem, ele disse para mim, sabe o que ela apanhou? Que, na verdade, ela está muito ousada, ela tem que respeitar o homem da casa, né? Afinal, quem é o homem da casa? Eu ou ela? Ou seja, a educação precisa entender do ponto de vista psicológico quem é esse homem. Mas precisa entender também no que diz respeito à assistência social, a necessidade, por exemplo, de um benefício de prestação continuada para que esse homem que foi socializado para ser o provedor entenda que o Estado tem responsabilidade no que diz assistência social, de minimamente prover para ele uma condição de circular dentro da sua família, perante suas filhas, perante a sua comunidade, para que ele não abuse de substância. Está dito em pesquisa, aos finais de semana, os homens costumam abusar de álcool e outras substâncias, e chega em casa e desconta na mulher. E a mulher vai descontar nas crianças, e as crianças vão descontar no cachorro. É uma cadeia de violência. Cadeia, né? A senhora citou várias vezes a interseccionalidade, ou seja, é um tema central Sim. do seu trabalho. Por que ainda há tanta dificuldade para compreender esse conceito fora da academia? Que é um absurdo, por sinal, né? Eu escrevi em 2019, publicado pela coleção Feminismos Plurais da filósofa Djamila Ribeiro, o valor desse conceito, o valor jurídico. Que é o livro Interseccionalidade. Perfeito. Interseccionalidade, na verdade, surge em 89. A jurista Kimberly Crenshaw, ela sistematiza esse lugar situado das mulheres negras que não podem separar o racismo do patriarcado nem do capitalismo. Mas aí o que acontece? A política de tradução, num país racista como o nosso, tende a valorizar muito mais a Europa Ocidental, traduzir Simone de Beauvoir no Segundo Sexo e esquecer que mulheres negras também produziram conhecimento. Então, Simone de Beauvoir é brilhante, de fato. Ela escreve em 1949, mas em 1851, lá no contexto da Convenção dos Direitos das Mulheres, nos Estados Unidos, em Ohio, uma abolicionista feminista chamada Sojourner Truth já estava perguntando: e eu não sou uma mulher? Repare bem, ela disse: ninguém nunca me ajudou a pular poças de lama, ninguém nunca me ajudou a subir em carruagem. Ela antecipou a categoria mulher em relação à categoria gênero. Ou seja, quem é ajudada para subir em carruagem é a mulher branca. Gênero constrói esse lugar de feminilidade que é passiva, que precisa de ajuda do masculino. Mas quando é uma mulher negra, ela é transformada na raça masculina que aguenta tudo. Então é por isso até que quando a mulher procura a delegacia, não, é mulher de bandido. Não, ela aguenta. Não, mas o marido dela também é procurado pela polícia, então é um ciclo que existe de maneira ininterrupta, porque está articulado estruturalmente a partir desses vieses do colonialismo, que na verdade chama-se colonialidade. Para a gente encerrar, doutora Carla, a senhora já afirmou que não basta discutir igualdade sem enfrentar estruturas históricas. Sim. O Brasil está disposto a esse debate? Depende. Depende de quê? Depende da justiça racial e do exercício de uma democracia representativa. A gente está num ano importante político, que é um ano eleitoral, e a gente não pode se deslumbrar, né, com discursos fáceis e discursos que também são orquestrados no sentido de disseminar fake news a respeito da categoria gênero, por exemplo. Então, a gente precisa desmantelar, inclusive, essa estrutura que dissemina mentira, ódio, favorece o que a gente havia falado anteriormente, que é a rede Red Pill, e faz com que a população deposite nas urnas a sua sentença de morte, que é o projeto que a gente está tentando combater nessa conversa. Doutora Carla, parabéns pelo seu trabalho. Sim. Doutora Carla Cotirene, que Sim. é doutora em Gênero, Mulheres e Feminismos pela UFBA, Sim. Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso sempre. Eu quero tietar. A sua masculinidade é um exemplo que a gente quer
vê por aí circulando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Axé. Muito obrigado. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.